Queridos e amados irmãos, minhas bênçãos do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vim aqui rapidamente trazer uma mensagem do céu, amém, para a sua vida. Eu estou bem cansado, para falar a verdade. Estou mais de 40 horas acordado, eu não dormi, fiquei de vigília essa madrugada, fui para o culto, voltei, fiquei adorando, louvando a Deus aqui, buscando a Deus. Depois saí de madrugada, fui lá para a sede mundial, lá na igreja pentecostal Deus é Amor, lá. Fiquei lá orando por horas lá, eu acho que orei mais ou menos umas 12, 13 horas lá, participei dos cultos e participei do culto aqui agora, na igreja, né? Se revestindo do poder, para estar cheio da presença, cheio dos dons, cheio dos ministérios, é oração, jejum também, que sem jejum tem caça de demônio que não sai, só sai com jejum e oração, amém? Então para ser revestido do poder, tá bom? Tem que ter jejum e oração, e claro, vigilância e santificação. Porque sem santificação não recebe os dons, não recebe o poder, não recebe a unção, a autoridade, tem que estar em santidade com Deus. Amém? Deus é santo, tem que adorar Ele em santidade. A Bíblia diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Amém? Então tem que ter isso aí. Eu estou pagando um preço aqui bem grande para os irmãos, já são 3 dias aí só na água aqui, e ainda fazendo essa missão aí. E aí Deus entregou dons para os irmãos, foi uma benção lá. Fez muitas manifestações, deu livramento para a família de uma irmã. Deus falou poderosamente lá e abençoou os irmãos lá, e foi uma benção do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que não é isso que eu quero fazer. Eu chegando no culto aqui, o irmão querendo trazer o quê? Porque eu sei que tem irmãos da igreja IPDA que está aqui acompanhando e tal, porque às vezes os irmãos estão ouvindo, e às vezes por causa de irmãos que é assim, né, com todo respeito, eu amo os irmãos, mas os irmãos não estão tramando comigo até hoje, não melhora. Como os irmãos já acompanham aqui, já sabem, né, que os irmãos aprontou comigo aí esses anos tudo e tal. Eu amo, perdoei os irmãos, não tem problema, Deus abençoa. Mas os irmãos não param, irmão. Os irmãos ficam sempre arrumando um jeito para descredibilizar a palavra de Deus. Então, ou seja, eles acham que eles estão lutando contra mim, mas eles não estão lutando contra mim, eles estão lutando contra a palavra de Deus. Está lutando contra a mensagem do profeta. O irmão acaba de trazer o texto de Neemias, do profeta no vale dos ossos secos, e daqui a pouco ele já vai dizendo que não precisa de profeta. Peraí, ele está dizendo que Deus levanta o profeta, daqui a pouco já não precisa de profeta. Então, ou seja, já querendo dizer que não precisa ouvir o profeta. Quem é o profeta na cena aí? Sou eu que estou aqui profetizando aqui, e Deus falou um monte de coisa e já está modificando as coisas. E Deus está trabalhando, Deus está dando vitória para os irmãos, para todo mundo ficar feliz, receber a bênção e a vitória que Deus quer. Todo mundo feliz, abençoado, prosperando. Tem irmãos que estão sofrendo, passando vários tipos de dificuldade, impedir de casar, de ceiar, de batizar, de servir a Deus. Como eu fui impedido há 4 anos de servir a Deus. Eu tenho 4 anos que eu estou na Deus é Amor. Em novembro fui impedido de servir a Deus, e várias situações agravantes eu passei. Com os irmãos com mentira, com calúnia. A irmã Jana e o irmão Reginaldo era o quê? Testemunha falsa contra mim. O nome dele está lá do documento que eles fizeram contra mim. Eu amo os irmãos, perdoe, não tem problema. Mas eles foram as testemunhas do Frank e da Miriam, que começou com o bolinho. Entendeu? Aí teve o irmão André com a irmã Helena. Deus abençoe os irmãos também. Não tem nada contra os irmãos. Tinha que passar tudo isso aí para mostrar tudo. E os irmãos até hoje, irmão. Olha como é que os irmãos melhoram. Mas Deus abençoe os irmãos. Se os irmãos é assim, Deus vai tratar e vai trabalhar. Amém? Então só quero te trazer aqui, porque Deus falou aqui que se as pessoas não obedecessem a palavra de Deus, blasfemassem contra o Espírito Santo e fosse contra com falsas doutrinas na idolatria, que isso é pecado abominável a Deus. Deus não falou que ia matar, que a gente ia descer a sepultura, inclusive da diretoria da igreja e até os de baixo. É Deus que mandou, irmão. Não é eu que estou falando, não. Quem está falando é Deus. Você acha que eu vou falar isso aí com alegria? Porque em 2020, em 4 anos atrás, no dia 2 de fevereiro de 2020, os irmãos não creram também, não. 24 dias depois veio a praga, veio o Covid, veio tudo, e Deus falou que ela ia mandar a praga lá no palácio, lá o pastor Lorival lá. Tá até hoje com essa enfermidade aí. Agora eu queria isso aí? O que eu tenho a ver no cenário? Não tem nada a ver com isso. É Deus que queria fazer. Que aí a culpa é de Jeremias, a culpa é de Isaías, a culpa é sempre do profeta. Tá entendendo como é que é? Então eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Se Deus fez, eu nem conheço os irmãos não fez nada comigo lá. Tá entendendo? Não tem nada contra os irmãos. O irmão fez o que pra mim lá? Nada. Mas Deus falou que ia fazer. Por quê? Por causa desse tipo de atitude. Olha os irmãos como eles. Não melhora. Passou 4 anos e os irmãos ainda não melhora. Ainda tramando, fazendo um joguinho para dissimular. E aqui eu tô falando isso pra você não para atacar os irmãos. Amo os irmãos, Deus abençoe. Se ele é assim, eles vai tratar. Só que eu vou te mostrar um texto na Bíblia aqui. O que aconteceu? Que o profeta Jeremias estava pregando e teve outro profeta que veio contra ele. Eu não tomei a atitude que Jeremias tomou. Se eu tivesse tomado, pode ter certeza que ele estava arrebentado. Ele, a casa dele e o bolinho deles lá. Só que eu falei, não vou usar a espada não, deixa Deus abençoe e tal. Eu poderia usar sim, que eu sou profeta, eu tenho a espada flamejante da justiça. Quem me conhece, tá perto de mim aí, até me segue aqui, já sabe muito bem que eu tenho.
E eu poderia usá-la, só que eu falei, Deus abençoe, se ele é assim. E eu não fiz nada, não falei nada, não direcionei a palavra, mas eu poderia. Por quê? Porque isso é perigoso. A atitude que ele tomou, a intenção deles, era do quê? Dos irmãos não crerem na palavra de Deus. Olha o perigo, vou te mostrar o perigo agora. E os irmãos não crendo na palavra do Senhor, o que acontece? Os irmãos não obedecem. É automático. Você não crê, não acredita, sabe? Isso aí não tem nada a ver. E aí já não acredita, porque acha que tudo que sai do altar é de Deus. Então, vou ensinar um segredo aqui. Nem tudo que sai do altar é de Deus. Você tem que ler Bíblia e comer a palavra de Deus. Você não pode ficar se alimentando dessas coisas, não. E se Deus está usando o profeta falando que vai fazer alguma coisa, não é que o profeta quer a maldade de ninguém, não. É que Deus está falando que vai fazer aquilo lá e Deus sabe por quê. Agora, se você ouvir, você vai receber a bênção e se arrepender, como Zedequias. Deus falou lá para o profeta, falou, Zedequias, dessa cama que você vai subir, você não vai descer dela, não. Você vai morrer aí com essa enfermidade. Zedequias falou com o profeta, reclamou, ficou enchendo o saco, sabia do erro dele, ele foi se converter. Falou, não, vou melhorar aqui, Senhor. Me perdoa, tem misericórdia. Lembra quando eu estava fiel na sua presença, fazendo as coisas direitinho. E ele foi orar, foi clamar a Deus, pediu a misericórdia de Deus. Aí Deus mandou Isaías voltar lá e dar vitória para ele. Falou, não, você se arrependeu, não tem problema, vou te dar mais 15 anos de vida. Olha aí que maravilhoso. Tá entendendo? Só que não é o caso no cenário. Deus está falando que vai fazer. Não estou generalizando, não. Tá entendendo? Estou dizendo aqui, os irmãos aqui, ó. No Parque Nova 1 aqui, que não melhora, os irmãos. O que tem? Deus abençoe. Eu tô amando todo mundo. Quero saber de perreca e conversa fiada. Só que eu tô falando isso aqui pra você entender, pra você respeitar. Deus só quer que você ame o seu próximo como você mesmo. Tá entendendo como é? Ame os irmãos, trata todo mundo bem, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e pronto. Que é o primeiro mandamento, é colocar Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Só que eles querem tirar a credibilidade da palavra de Deus, e aí que está o perigo. Se tem uma pessoa que é rebelde ou que de repente não vai com a minha cara, a gente não agrada a todo mundo, né? E aí essa pessoa começa de repente ir contra, desrespeitar ou afrontar, não vai afrontar a mim, vai afrontar a Deus, vai afrontar o Espírito Santo de Deus. Se falar que ele é diabo ou que não é, aí blasfemou contra o Espírito Santo. É um pecado que nem tem perdão. Olha o que esses irmãos inconsequentes estão fazendo as ovelhas caminhar. Então só estou falando isso aqui por conta disso aqui, senão nem falava nada. Estou preocupado com as almas, que eu sou um apóstolo, tenho que se preocupar com as ovelhas e com as almas. Então aos inconsequentes sem conhecimento bíblico e teológico, que fica tramando na maldade com os irmãos e não ora, não consagra, você vem de Bíblia e não sabe nada de Bíblia. Porque um ficou só falando besteira lá, de que viu não sei quem, enchendo linguiça. Aí o outro na palavra começou mais ou menos, aí da própria palavra ele já ia contra. Deus levantou o profeta estava lá para levantar o povo. Daqui a pouco ele falou, não precisa de profeta mais não. E aí o povo acredita, aí não precisa de profeta. Lá em Efésios a Bíblia vai dizer que Deus levantou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores e doutores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Ele já está pregando heresia que vai contra a própria palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus diz que Deus levanta esses homens para edificar o corpo de Cristo, fazer a obra de Deus? E ele está falando que não precisa de profeta, não precisa de Jesus. Jesus está sentado no trono lá, mas ele habita dentro de mim e dentro de você. Ele nos usa como instrumento na mão dele. Tá entendendo? Só que ele levantou para essa missão, então o cara está indo contra a própria palavra de Deus. Então você não pode ficar indo em roda de vento de todo tipo de doutrina, não. Só que a intenção disso era desconstruir o que Deus falou. Agora lá, em 4 anos atrás, aqui na Parque Nova 1 aqui, morreu 3 anciãos com Covid-19. Pode pesquisar aí pra você ver. Morreu 3 anciãos aqui ó, com Covid-19. E aí Deus mandou nas igrejas da Deus e Amor, tudo mundo fechou as igrejas do mundo. Deus falou, vou fechar as igrejas da Deus e Amor do mundo. Vou mandar a praga, a peste, que é as enfermidades mortal. Vou matar os anciões. E eu vou mandar a praga lá no palácio, lá, para eles verem quem é que manda. Deus mandou falar e eu falei, irmão. E 24 dias depois se cumpriu. O que eu tenho a ver com isso? O que os irmãos fez lá para mim? Nada. Só que eu tava vendo os irmãos sofrendo e Deus falou, não, vamos resolver isso aqui. E eu sei tudo que tá errado aí, precisa melhorar. Não tô contra a igreja nem contra ninguém. Tô aqui para somar com o reino de Deus, para fazer a obra de Deus e melhorar os irmãos ter vitória, que é a vontade de Deus, não é a minha não. Que ele que me mostrou o cenário, como ele acabou de pregar lá, que Deus me mostrou o cenário. Aí o Espírito estava guiando, irmão. Mostrou o cenário para ele, como é que estava lá, e falou, pode modificar isso aí? Então profetiza aí, mandando Neemias profetizar, né? E ali, ele foi e profetizou no Vale de Ossos Secos ali, Deus deu vitória. Então, quer dizer, até ele estava falando as coisas certas. Que eu, como sou profeta, estou profetizando, Deus vai dar vitória. E essa é a intenção mesmo dos irmãos, ter vitória. Só ouvir, obedecer e ficar na bênção e a vitória certa. Só que aí o cara quer desconstruir a palavra de Deus para pegar os irmãos para não crer no profeta, tá entendendo? Que não precisa de profeta não, só precisa de Jesus. Como assim se a Bíblia lá em Efésios diz que Jesus levantou os profetas? É Jesus que levanta, tá em Efésios isso daí. Eu já li outro texto aqui para os irmãos falando sobre isso. Jesus levantou uns para profetas, outros para pastores, outros para apóstolos, bispos